Vamos lá para mais uma tentativa. Menino Vitor, tudo bom? E aí, doutora, tá melhor? Ixi, agora tá massa demais, rapaz. Olha, todo mundo tá Agora vai ser perguntando. mais 2 horas e meia de live. O pessoal tá perguntando se eu tô tímido por conta do meu olho. Eu disse, minha gente, eu tenho um olho pequeno mesmo. É positivo. Deixa eu É ajustar que o esse zóio é raciado com oriental. com orientar, por isso que eu sou um pouco inteligente. Sim, vamos Vamos continuar. lá. Fala aí, mano. Então, algumas das coisas que você comentou, né, em relação a campo e base, que realmente ainda tem isso, além da pessoa ter que ter o perfil de estar no FPI, para ir para campo, é outro rolê. Eu, particularmente, eu gosto de ir só nos dias que eu estou cansada de ficar na base. Sabe? Tem dia e, meu Deus do céu, meu juízo já não vai mais, já tá travando. Eu falo, gente, deixa eu ir para campo um dia só para eu mudar a rotina aqui. Mas, assim, dizer que eu gosto, gosto mesmo. Eu não, eu fico agoniada. É uma sensação realmente, como você falou, a pessoa fica com o coração na boca, né? Porque você não sabe para onde você está indo, você não sabe com que tipo de pessoas você vai lidar, né? A gente pode lidar desde pessoas extremamente simples e ignorantes, né? No sentido de ter acesso a informações, e você pode lidar ali com pessoas, com traficantes, né? Enfim, pessoas que estão sendo muitas vezes até procuradas pela polícia, e a polícia às vezes encontra durante a FPI, faz Encontra. uma abordagem e você fica ali naquela, meu Deus do céu. As motos Então, escondidas, né? No fundo da casa. é, Oxente, tem a moto, situações assim a que moto a na gente casinha do procura um cachorro. canto, para se esconder, fala, meu Deus do céu, deixa eu ligar para minha mãe aqui logo avisar que o negócio aqui pegou. Não volta. Mas é muito legal, porque a gente, o que eu costumo dizer, principalmente tanto você quanto eu, que a gente trabalha com clínica, as FPIs são trabalhos, né, esporádicos, são períodos específicos. A gente acaba lidando muito com criação de animais ilegais, né? A gente atende muito esses animais ilegais. E quando a gente está numa situação de apreensão, de resgate, a gente vê o quanto que as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. O quanto que as pessoas não têm acesso à informação, simplesmente que aquele animal é ilegal. Então, tem muito esse papel também da gente. Acho que o veterinário clínico, quando entra numa operação dessa, a gente traz muita coisa, né? A gente acaba trabalhando muito nos extremos e Muito. a gente vê como que a gente tem esse papel de educar. E a gente começa a fazer, eu mesmo começo a fazer muito isso quando eu estou atendendo um animal como pet, né? De procurar conscientizar a pessoa, entender se a pessoa sabe, né, até que ponto ela sabe que é ilegal. Quantas vezes eu já atendi alguém que, na verdade, ela estava cuidando daquele animal porque ela não sabia o que fazer, e aí a gente consegue dar um direcionamento, aí a pessoa faz a entrega do animal, né? Então a gente vive realmente 100% dos nossos dias, do nosso trabalho, aplicando, né, o que a gente aprende muito na FPI, que é essa parte de educação ambiental. E outra coisa que você falou também em relação aos dias de soltura, né, que tem muito desgaste físico, né? A gente muitas vezes não consegue ir muita gente para soltura, só consegue ir Não. um carro, dois carros. E são não sei quantas gaiolas e às vezes a gente tem que cada um ir carregando quatro. Você comentou de uma soltura, né, de estar no calor e tal. Ano passado a gente fez uma soltura num lugar lindo, 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 lindo. Mas a gente tinha que fazer uma trilha que era uma ladeira, meu amigo. Uma ladeira.
Rapaz, eu tive, na volta, eu tive que parar umas 4 vezes para puxar o ar, que eu falei, eu vou desmaiar aqui no meio do Parecia ter caminho. físico. Não Antes da tem jeito. FPI, 2 meses antes, treinando na academia. Exatamente. E aí, Alisson tá aqui para não me deixar mentir. A Alisson passa a FP inteira. Rapaz, a menina que vive correndo, vive fazendo aula de zumba, tá cansada. Eu fiz, meu filho, o desgaste físico aqui é muito grande. Então, não adianta querer ir achando que vai realmente estar todo dia ali só com os bichinhozinhos, né, na mão. Não dá É nem pau tempo. de rola. Ah, não. Se eu tiver na equipe e ver a galera alisando, eu, bora, minha gente, tem o que fazer. Eu vou mandando. Faz isso, Exatamente. faz aquilo. Carrega a gaiola, quebra a gaiola. Não, É. coisas Sai de cima não do falta. bicho, sai de cima do bicho. Isso é muito também característico. Muita gente que tem muita convivência com clínica e vai para a FPI, tem muito isso de querer pegar, de querer ficar em cima, não sei o quê. Só que a gente está lidando com animais de vida livre, que a gente quer soltar, a gente quer reintroduzir. Então, não fique em cima do bicho, a abordagem é outra. E aí, para a É, gente até conseguir porque fazer isso. eu não sei, não sei se você concorda, Vanessa, mas se a gente fosse pensar em clínica e pensando em anamnese, o nosso objetivo é avaliar ambiente onde o animal estava, recinto, e eu tento tentar avaliar o máximo do bicho sem pegar nele. Né? Isso. Dificilmente a gente pega, minha gente. Quando a gente pega o animal ali na triagem, o que a gente já observa logo é se tem pena, se está mutilado, né? Se está com algum ferimento que o impeça a voar, ou se está muito obeso. Se tiver obeso, a gente faz um sistema aí de emagrecimento funcional em 10, 12 dias para ele ser solto, É, né? Se ele não conseguir exatamente. chegar no bom físico, aí a gente manda para o CETAS para ele ficar um pouquinho até mais ali, né? E aí se a gente fosse falar de triagem, né, em campo, a gente realmente vai encontrar muitos bichos, muitos animais. Eu até brinco com o pessoal da fauna aqui de Sergipe. Quando eu vou entrando na casa, eu sempre digo para a chefa, né? Eu digo, chefa, com fé em Deus, não vai ter cutia nem paca. Porque, porque minha gente, pode preparar a canela para correr, porque os bichos são difíceis para pegar. Né? Quando é ave é mais tranquilo, os répteis normalmente já estão presos, né? Os outros mamíferos que a gente encontra normalmente é o que? É tatu, né? Se for filhote de veado, normalmente tá preso, tamanduá tá Sagui preso, também tá sagui tá preso. preso, é. Eu acho que esses foram os que eu normalmente Mas encontrei. realmente, Mas e são animais que eles criam, geralmente quem cria, cria solto, né, para engordar e para comer. sim, E aí, quando a gente leva para base, a gente vai prender esse animal. E esses bichos enlouquecem, né? E muitas vezes, eu já tive casos de animais que se machucaram justamente, né, nessa situação de levar, de ter que ficar um dia preso até a gente conseguir destinar. Então, é é, uma coisa que a gente realmente tem que ficar alinhando é, o tempo inteiro. aqui a gente tenta planejar de outra forma, Vanessa. Né? Uma equipe sempre fica de stand-by. Né? Por isso que a gente sempre prioriza soltura o mais cedo possível. Né? Porque Sim. quando a gente vai chegar nas cidades, normalmente é o quê? 8, 9 horas. Quando dá 8, 9 horas, a equipe já retornou do campo, está tomando um café no máximo. Então, sempre que eu encontro mamíferos, né, eu já ligo logo. Pode vir buscar, não dá para deixar no boiadeiro, não. É um animal que Aham. aí eu já faço a triagem ali, não, soltura imediata. Então, já é exatamente para a gente evitar morte, né? Esses bichos têm muita rabdomiólise, puf, infarta rapidinho ali e aí a gente fica péssimo. Vocês conseguem fazer as FPIs aí de Sergipe, vocês conseguem, fazem sempre em lugares que no mesmo dia, se for o caso, vocês já conseguem levar para o CETAS de Aracaju? Não, a gente não, até agora nunca conseguimos. Até porque, assim, por incrível que pareça, o nosso número de animais destinados para os setas é muito pouco. Eu peguei até uma anotação, e aí me desculpem que eu vou dar uma olhada na colinha aqui. Por exemplo, Ah, meu filho, 2000, número, não tem nem condição de querer é, cantar ó, comigo. 2017 foram apreendidos, né, 1.428 animais. Destes, só 124 foram por setas. E aí, quando vocês perguntam assim, então quais foram por setas? Psitacídeos, né? Sempre. Normalmente os psitacídeos estão indo para ali. Alguns mamíferos, normalmente neonatos, eles vão junto. E os passeriformes. E aí, passeriformes normalmente são os que são mutilados, cegos, que estão fraturados. Deixa eu ver se tem mais algum atípico assim. Normalmente são esses. Ectoparasito não chega a ser né, o caso Não, de um animal, não. A gente não, consegue muitas vezes tratar consegue. antes.
Já É. não... Aí em 2018, por exemplo, foi o ano em que a gente mais resgatou animais, 1.626. Desses, só 54 foram por setas. Então, assim, Olha, que normalmente é papagaio, né? Os papagaios é o que a gente sempre encaminha. E aí, para tem que tentar. de algum jeito, né? Graças a Deus, hoje já tem tem programas de reabilitação, né, que conseguem soltar depois, mas no momento, durante a operação, acaba tendo que ir para esses centros Sim, ainda. sim. É porque a destinação deles, para quem não consegue entender, assim, a gente precisa fazer a triagem. Nosso objetivo maior é reintroduzi-los na natureza, né? Só que às vezes tem animais que não têm aquele caminho curto, como por exemplo, a maioria dos esporófilos. Eu sempre brinco assim, 99,9% dos bichos abriu, eles estão se mandando, né? Os Aham. bichos dão certo, super certo. Você volta no outro dia, eles estão lá cantando, comendo, né? É, O alpistezinho ali, estão mandando bala. Mas tem outros não, que aí precisam realmente, né, de um caminho mais longo para conseguir voltar à natureza. E é aquele paciente que precisa ganhar peso, fortalecer musculatura, que as penas cresçam, precisa aprender a viver em bandos, né? Formar um casal, por exemplo, os papagaios, precisa aprender a procurar o seu alimento, precisa entender quem são os predadores e o mais isso. importante, né? Precisa aprender a ter medo de gente, Exatamente. né? Ter medo de gente. E para É quem não aí que entra sabe, também essa questão de não ficar em cima do bicho, né? Não ficar pegando no bicho, porque ele tem que entender que o humano não é para ele estar perto. Não é pra ele... literalmente, literalmente. E é até engraçado, né? Como você falou perfeitamente, uma das nossas etapas também é de educação ambiental, né? Então tem uma equipe sempre que está indo nas escolas, nas universidades, tentar informar, porque o ser humano é incrível, né? Inventa histórias que até a gente, nossa, é sério, eu tô fazendo parte dessa história, senhor, eu tô me sentindo um lixo. E a gente sabe, aí você para assim, ou não, minha gente, isso é mentira. Não faz sentido, né? Então a gente sempre vai nas escolas e normalmente nas escolas de cidades, né, onde nós fomos realizar a apreensão e resgate desses animais e os alunos tiram milhares de dúvidas e muitos deles assim, você solta os bichos e eles morrem. Eu sempre brinco É, assim, minha gente, se de 10 animais que eu consegui resgatar, 10 não, sei lá, de 100, se 5 tiverem que morrer para os outros 95 conseguirem repovoar aquela área, reproduzir, né? Os 5 estão valendo a pena, né? Até porque é algo até que eu uso nas minhas palestras. Eu fiz um cálculo uma vez, né, de apreensões que eu participei. Né, e aí eu fiz um cálculo, dava aproximadamente aí, sei lá, 6.000 animais. Desses 6.000 animais que nós conseguimos receber, né? Foram animais onde nós conseguimos visualizá-los, encontrá-los e resgatá-los, né? Desses 6.000 animais, 60.000 animais a gente não conseguiu pegar, porque as pessoas esconderam. A galera, minha gente, olha, o ser nossa, o humano povo consegue fazer coisa que Deus duvida. no Deus me forro, perdoe. bota na caixa de sapato, amarra o bico do bicho, faz de tudo. E aqueles 60.000 animais que infelizmente nós não conseguimos resgatar em função da vaidade e do hábito cultural, que eu acho muito idiota, inclusive, né? Desculpem para quem é a favor, do ser humano, 540.000 animais tiveram que morrer. Simplesmente para eu ter um passarinho ali cantando na gaiola. Eu não vejo graça. Eu atendo animais assim, né? Eu atendo animais e às vezes, né? Aí eu brinco, quanto custa Sem esse? entender, né? Sei lá, 20 mil reais. Aí eu, meu Deus, 20 mil reais. Com 20 mil reais eu conseguiria repovoar De uma tanta área coisa. gigantesca. Não, não dá. Eu particularmente não consigo entender, não consigo entender. Né? Uma pergunta bastante interessante que eu acho que cabe para essa galera que já já vai participar de FPIs, né? Quais são os grupos normalmente de animais. Então, se a gente tivesse que fazer um ranking, né, aves extrapolando lá na frente, eu acho que 90% aves, depois Sim. vem répteis representados por jabutis, é jabuti que, né, É não cabe, jabuti. é jabuti, vocês não têm noção do que é jabuti, minha gente. É jabuti pesado.
E depois vem os mamíferos. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma situação de peixes, até porque tem a Também equipe de aquicultura também, se eu não me engano, aqui em Sergipe tem, a aquática também, então acho que eles fazem esse às papel. vezes, algumas coisas acabam sendo até extrapoladas para outras equipes, né? É, Porque realmente inclusive é bem integrado. eles conseguem resgatar bichos também, às vezes, né, galera? Né, vê Sim, lá e encontra. isso, eles conseguem. Porque todas as equipes, quase todas, todas acabam tendo que ter o acompanhamento da polícia, né? Então, tendo a polícia por perto, eles conseguem fazer essa abordagem. Isso é uma coisa também que muitas vezes as pessoas não entendem, até as próprias pessoas que, durante a operação, que acham que a gente, né, como a gente está com a camisa da ONG, camisa de colaborador, vão ali, aquela casa ali tem um animal. E aí a gente fala, não, sozinho a gente não vai, a gente só entra, né, a partir do momento que a gente estiver com o policial. Então, é importante também deixar isso claro que não é a gente que faz a abordagem, né? Não é a gente Não, que faz essa parte. A gente vai como um componente da equipe para contenção, né, para educação, para caso tenha algum animal já machucado, né, durante lá na casa. Mas quem faz a abordagem é são PRF, os policiais, é. e às vezes a Polícia Ambiental também está junto. Então é uma coisa que É. a parte de fiscalização de abordagem é com eles, né? E preencher ficha, né? Eu brinco, tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido. Aqui em Essas fichas, Sergipe, a gente não bota alguma coisa quando chega na base, vem aquele é, bate aquele arrependimento. e eu até brinco, assim, tem que anotar muito rápido as coisas, né? Eu não sei como é, eu acho que a da Bahia, de Minas, Pernambuco, normalmente quando é apreendido o animal, se eu não me engano, tem multa, né? A daqui, a gente não tem essa questão de multa, a não ser que a pessoa não queira realmente entregar ou Na desacate Bahia às também são casos bem autoridades. específicos que é o que lá. Se vocês lembrarem lá no início, quando eu falei, nosso objetivo é prevenção, educando, né? Tendo como base essa esfera ambiental. Então, A quando a gente gente preza muito pela entrega voluntária, né? Que é é, justamente o que isenta a multa. inclusive a gente faz, né, sempre divulga os resultados, né, na imprensa, a gente está em rádio falando, né, a equipe está em tal lugar recebendo animais. Infelizmente, a primeira batida, né, o primeiro dia, a galera realmente ganha multa, né? Aí quando eles percebem que a galera tá ali, aí eles começam realmente, né, a entregar os animais ali. Algumas espécies, para quem não sabe, tá? Eu já presenciei situações de espécies em extinção, tá? Na minha primeira FPI, se eu não me engano, teve um saíra sete cores, que é uma espécie em extinção, em risco, né? Sim. E o pintacilgo do Nordeste. E aí foram animais que, tipo assim, quando a gente pegou, não deu nem para deixar ali. Não, vai pro setas imediatamente. Não dá nem para, não posso correr o risco de, né, deixar aquele animal em Perder. um ambiente onde tem centenas e centenas de animais, né, que vão passar por ali. Teve um, se eu não me engano, o nome acho que é Pichoxó, alguma coisa desse tipo, que também foi na última FPI. Sempre tem uma ave aí que está em risco de extinção. E as híbridas, né? E as Sempre tem a híbridas, diminuição na parte, né? A demais, gente demais. nem sempre. Teve aqui, o Saíra Sete Cores teve numa operação que teve aqui em Feira, que a ONG ajudou. Eu não participei, foi na época que eu estava em Mossoró, mas encontraram. E, se eu não me engano, teve não, teve um pistacídeo, mas não era ameaçado de extinção, não. Mas a gente, geralmente, não são todas as FPIs que a gente consegue pegar, não. Mas às vezes eu até me confundo também com porque eu participei da de Pernambuco e, se eu não me engano, a de Pernambuco teve algum pistacídeo. Mas esse é justamente o tipo de abordagem que eles autuam, né? Alto. Animal ameaçado de extinção é muito, muito difícil não ter Na hora. Não, e não tem como. quando a gente percebe também que a pessoa é traficante, né? Quando encontra armas, Encontrar eles já são arma, não encontrar multados arma. na hora. Já teve situações onde a gente percebeu a falta de vontade da pessoa e a falta de amor e empatia com o bicho, né? Então a galera joga lá, leva essa, né? Não sei o Maria, eu fico quê. doente. E Nossa Senhora. aí o pessoal, não, agora a caneta cai.
entendeu? Muitas vezes a Então, gente pede para autuar, não, ele quer entregar, tá, vai isentar da multa da criação, mas autua por maus tratos, porque sim. realmente tem uns recintos que o povo me faz, umas gaiolas, né, improvisadas, que, meu Deus do céu. Não, não Ah, eu fico existe, não pensando o que é que existe. passa pela cabeça de um ser humano para conseguir fazer umas coisas dessas. Teve uma que a gente pegou, a gente tem até a foto aí no, na ONG, que o Ai, eu vi. abençoado pegou os dois lados do ventilador, pô. Ai, não, Pegou não existe. aqui e passou uma tela, aquelas telas de tipo um arame, né? Que o povo faz casa de para galinha, né? E tinha um periquito da caatinga. Tinha nada, nada assim, nada. Era um negócio assim, desse tamanho. Só dava o periquito em pé mesmo. Ave Maria, quando esse homem saiu de dentro de casa com isso para entregar, eu pensei, eu fiz, gente do céu, a vontade que dá é quebrar isso aqui, tirar o bicho, e quebrar isso na cabeça dele, porque realmente Não pode, não eu pode. fico Casei. pensando se esse povo tem uma criatividade, porque não usa para É, umas coisas melhores, né? e, E e aí um negócio entrando. desse não dá é, para passar despercebido. Jamais, jamais, assim. E entrando, inclusive, em situações inusitadas, assim, eu já passei por várias. Na FPI, assim, a mais comum, eu já digo logo, é assim, eu te conheço, porque Sergipe, minha gente, é um estado muito pequeno. Bahia, por exemplo, é gigante, né? Então, para uma pessoa lembrar de você é bem mais difícil, mas aqui em Sergipe, né, já teve situações, eu lhe conheço, eu disse, eu não. Eu não sou nem daqui. Às vezes eu digo, não, eu sou de outro estado, né? A equipe A não é Globo nunca tá daqui. perdendo. Tá perdendo esse ator, né? A outra situação que foi uma das que mais me marcaram, né? Foi realmente ter sido ameaçado, né? Tipo assim, quando você sai, a galera diz assim, eu lembro do seu rosto. Se eu lhe encontrar por aí, acabo com você, né? Se passar por um negócio desse, eu desmaio lá mesmo. Essa não some, não, não, eu levo pra vida. Né? E tem algumas outras, assim. Eu já levei. Já tive que pular cerca, tive que pular muro. Eu entrei em uma casa para pegar uns animais, né? E aí o policial disse: Eu vou ir pelo outro lado e a gente se encontra no outro lado do quintal. A mulher soltou o pitbull em cima de mim. Quando eu dei as costas, o bicho tava vindo. A sorte que, né? Enfim, o malho deu pro gasto. Consegui subir no muro e Deu pra fiquei dar uma lá. corrida, né? Deu pra dar uma É, e carreira. aí todos os males traz seus bens. De cima do muro eu consegui ver todas as casas que tinham gaiola. E vendo só a galera removendo, então já sabia onde estava cada animal ali. Então, assim, tem situações surreais, minha gente. Para Surreais. mim, eu acho que foi mais a questão da abordagem policial. Teve uma vez que um dos PRFs ele maldou com um carro, ó. Quando a pessoa nasce para ser policial, ele nasce com um dom, né? E aí ele foi pedir cavucou, quando foi ver o carro era roubado Ai, meu e, Deus. a casa trancada. Aí vai esse povo entrar nessa casa e uma agonia. E teve outra que foi, não foi nem comigo. Essa depois eu fiquei rindo só da história, que foi o professor Paulo César, da UFBA. Ele estava no carro da PRF na hora. Na hora que eles estavam voltando, passou um rapaz de moto com um cara na garupa com a gaiola. Menina, esses Ai, policiais começaram a perseguir esse cara. Paulo disse que ele grudou naquele negocinho aqui da porta. Só pedia a Deus que acabasse a perseguição. E aí acabou que a galera de moto, né, se embrenha em qualquer lugar. Mas eu sim. acho que foi um das. Em campo sempre vai ter, né? A gente sempre vai sair para uma emoção diferente. Na base, Nossa. eu nunca esqueço da de Pernambuco, que foi uma senhora com um papagaio, e era um papagaio mais de 30 anos, né? Aquela história, mais de 30 anos de cativeiro, deve deixar, não sei o quê. O animal, ele tinha vários lipomas, vários, assim, no peito. Era triste a situação dele, triste. E aí eu já fico doente, né? Quando eu vejo essas coisas. Ela só alimentava com arroz. E aquela coisa que não vou conseguir viver sem meu filho e não sei o que, não sei o que. Aí aprendeu, aí quando foi no outro dia, ela foi na base, né? Queria visitar o papagaio. E aí fui com o promotor, com não sei o que, para ver.
E aí eu fiquei. Aí teve uma hora que ela falou assim que preferia que o papagaio morresse aí com a Ah, meu gente. Deus. Ave Maria, aí eu ficava calada assim, né? Mas me coçando. E aí o promotor falou: que amor é esse que a senhora sente, que a senhora prefere que ele morra a ele ser cuidado ao ponto de conseguir ser solto? Não, eu não quero que tire meu filho de mim. Então tem muitas situações desse jeito, que Sim, muitas vezes que fica claro e evidente que é o ego mesmo, né? Que fala mais alto, que é simplesmente por ter o animal. Ninguém tá é. pensando que aquele animal vai viver melhor, né? Indo para um centro E de e o pessoal esquece, para quem está aí do outro lado, é importante enfatizar também que durante as FPIs sempre tem uma equipe, tá, de promotores e advogados, né, esperando só uma de qualquer reabilitação. noticiazinha assim, olha, gente, tá uma casa aqui fechada, eu preciso do mandato para arrombar. Digita na hora, arromba. Então, teve alguns FPIs aqui, né, que eu só realmente percebi que era uma operação assim, realmente extremamente organizada. Quando a gente descia do carro, o cara já soltava o drone, tipo, para ver o fundo das casas, entendeu? E a galera relutando, e aí o advogado já tava, né, o pessoal já nos carros, descia, assinava o mandato, né, e entrava. E uma coisa, quando não tem pessoas ali, porque é muito comum, tem três situações que são extremamente comuns. A primeira é assim, parou o carro, né, da fiscalização, a casa é fantasma. A porta tá É, aberta, aí você grita assim, né? De quem é essa casa? Não tem dono. Aí quando você aparece, entra. não, eu não moro aqui. Não, tipo assim, essa é a primeira, a casa fantasma. A casa tá aberta, aí você olha, vê a foto, né, da pessoa ali e a galera, a pessoa no meio da multidão, né? A outra é assim, né? Apareceu aqui. Rapaz, esse bicho apareceu aqui. Caiu aqui no quintal. Caiu aqui no Fico quintal revoltada que e existe um ficou. cara no quintal, uma Já cobra nessa caiu casa. aqui, apareceu no quintal e a terceira que eu incluo é assim: eu aluguei a casa, o bicho já tava, já aconteceu essa situação. Isso é nova. É, É que ainda não vai a outra é realmente aquela onde a casa está fechada, a sete chaves, onde a gente tenta descobrir quem é que está ali, né, de quem é a residência, e as pessoas não aparecem. é. E a gente percebe que os animais estão ali, que possuem animais, então os policiais literalmente arrombam ali e entram. Tem outra situação também onde a galera tranca no quarto, deixa os cômodos, né? Faz de pacificador, paz e amor, não. Levanta a bandeira da FPI, não. Eu, né, você diz assim: olha, a gente é da FPI, a gente está resgatando alguns animais. O senhor tem animais? Esse não. Acho erradíssimo. Não tenho, não tenho. Aí quando você entra, todos os cômodos abertos, menos um quarto. Aí se É, esse tem quarto, um não, é de determinado o quarto meu de filho casa. saiu, meu filho saiu, né? Ó, e Geisa tá aí, ó, vamos dar um abração pra Geisa, viu? É uma das Sim, melhores veterinárias da FPI, a Geisa, viu? com certeza. Desenrolada demais, Com certeza. É muito né? bom trabalhar com essa mulher na FPI. Demais, saudade, quero trabalhar novamente nas próximas. Sim, e aí a galera some com a chave do quarto e o bicho tá lá, né? E o bicho tá lá. Acontece, assim, situações. Já aconteceu situação onde a gente entrou na casa, a pessoa fingiu que tava passando mal, tá? Já, já teve essa, tá? Fingiu que passou Ai, mal. meu Eu já Deus. tirei bicho debaixo de saia de cadeirante, tá? A Ah, galera já Maria, Deus me escondeu. livre. Não, se for colocar no checklist, tem milhares de situações. E uma, que é a que eu acredito, né, e que me deixa mais preocupado, é que realmente o pessoal não sabe distinguir o que é um animal silvestre, né? Não sabe da importância daqueles animais ali. Aí muita gente pode estar perguntando: ah, Vitor, como é que você sabe disso? A primeira coisa, quando a gente já chega em uma área, né, normalmente, por exemplo, a gente vai na cidade, aí vamos para os interiores. Quando a gente vai para os interiores, quando eles percebem que o carro está chegando, a gente já escuta, né, a gente brinca, né? Os pássaros já estão voando, cantando. A gente escuta os bichos cantando de longe, né? Porque eles abriram as gaiolas. E aí, quando você chega nas casas, eles dizem: não, a gaiola tá seca, eu não tenho um animal, né? Seca no sentido, né? Ah, não tem bicho aqui. Só que aí, quando você vai lá pro cantinho, tá o jabuti.
Porque eles não sabem que o jabuti é um animal Eles silvestre. acham que é só ave, né? Eles acham que é só ave, porque é um animal que já é mantido em cativeiro há tanto tempo, né? Né, tempo é algo tão cultural, tem que ter um jabuti na casa que ele tira o vento, pessoas doentes não ficam, né? Se tiver asma, bota debaixo da cama à noite para criança. Então tem milhares e Tanta milhares cultura, de meu Deus, situações. tanta coisa embutida na cabeça dessa galera, Tem. culturalmente, e assusta às vezes. Jorge, mandar um abraço para Jorge. Jorge é lá da Secretaria do Meio Ambiente de Jacobina. Eita. Foi voluntário no FPI, meu amigo, que a gente queria contratar esse menino pro resto da vida. Show. Mas é cada coisa, cada coisa. E eu acho essa questão dos jabutis, principalmente, porque tem regiões que a galera cria para comer, né? E aí já teve casos que a gente entrou que numa casa só foi mais de 30. Ah, E a pessoa não faz ideia, né? Que aquele bicho ali pode, que é ilegal, o quanto que ele poderia pagar de multa por cada animal daquele, né? não, Imagina se eu sempre explico, é. Eu a sempre, fiscalização chega sem ser uma operação dessa. sim, né? Então, Eu sempre tento assim conscientizar as pessoas, né? Ao mesmo tempo colher informações. Na hora que eu entro em uma casa, né, eu sempre brinco assim, né? Eu digo, olha, foi te denunciaram, viu? Me diz aí o nome, onde é que estão os outros? Aí ela, né? Aqui tem. O vizinho criança do que é bom para fazer isso. Criança que tá entregando. criança também, ela traz né, traz muitas dicas. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Van. Diga. Você, como mulher, sentiu alguma coisa diferente em participar da FPI ou não? Rapaz, é complicado. Eu acho que o medo é Por- maior. Não, é porque quando a gente vê fotos de FPI, a gente sempre vê, né? É. 80% são homens, né? A minoria são as mulheres. Apesar de eu achar que vocês são extraordinárias para trabalhar em equipe fauna, viu? Dão multa rindo. Eu, às vezes, eu fico bem intimidada em algumas situações mesmo, porque eu penso assim, que eu acho que um homem na mesma situação não ficaria tão intimidado. Porque realmente, geralmente, essas abordagens são feitas a homens, né? É muito difícil a gente entrar numa casa, ou algumas vezes sim, a gente entra numa casa, é uma senhorinha, né, que tá lá, enfim, mas geralmente, principalmente as abordagens mais complicadas, são feitas a homens. E Sim. aí essa galera não respeita, né? E eu tenho medo, porque aí o nego me dá um grito, meu amigo, eu choro lá mesmo. Eu não choro, não. Meu resguardo, realmente, eu fico na cola dos policiais quando acontecem essas coisas. Teve uma vez que eu tava com a Alisson. Alisson, inclusive, Alisson é ótimo para ver gaiola. Parece que esse menino tem um ouvido e um olho assim de Não, eu raio-x. tenho Ele fotos. puxa bico e vê gaiola, que eu nunca vi. Aí teve uma vez que estava eu e ele andando e a gente estava com o pessoal do Ibama. E aí eu entrei numa casa e aí ele estava na casa do lado. Foi quase essa situação de pular cerca, eu só faltei fazer isso. E só que a minha era só uma mulher, era eu e uma mulher que estava conversando. Só que essa mulher, em um determinado momento, ela começou a se alterar, Nossa. dizendo que ia chamar, que era amiga de não sei quem, amiga Ah, do prefeito. E aí ela começou a se alterar, eu comecei a me alterar também, porque das duas, eu choro ou começo a gritar. muito bom. E aí eu estava no terreno do outro lado, só dei um grito. O que é que tá acontecendo aí, Vanessa? E eu estava no quintal da casa dela. Então, até eu sair da casa dela, já me bateram, né? Já me deram um tiro. Aí eu, rapaz, nesse dia eu gelei. Eu gelei, porque eu pensei, se fosse um homem ali conversando com ela, ela não teria peitado daquela forma também. Então tem situação. Aí naquele dia eu vi que realmente, nessa hora o rapaz do Ibama estava vindo, né, olhando as coisas dentro da casa e eu fui até o fundo com ela. Então aí nesse dia eu falei, eu nunca mais saio da cola de um policial onde alguém fica aqui, ó, grudada nele. Porque aí e como a gente vai com PRF, para PRF aí que a galera baixa a guarda mesmo, né? Sim. Aí você fica mais pianinho, mas às vezes Não, é eu muito sou mais complicado. afoito, viu? Eu sou mais afoito. Eu vou todo camuflado com roupa, aí você diz, meu Deus, esse cara é policial também, é? E aí eu grito mesmo, epa, vai correndo pra onde? Deixa os bichos aí.
Então eu Aí xingo é assim, também. aí é aquele, tá cada grito, que até eu fico com medo, Eu mas eu vou não de um consigo. extremo a outro. Eu vou do mais educado, né, possível ao mais mal educado e bruto em questão de Mas pior que segundos. muitas Mas vezes tem que ser mesmo, porque senão a galera não respeita. E aí, se eles perceberem o mínimo de intimidação da gente, pronto, aí joga a gente no chão e pisa na cabeça. desanda, né? Desanda. É real, é Nada real. completamente. Enfim, falar de FPI, minha gente, dá para fazer um filme, porque Teve, FPI teve uma é pergunta vida. aqui que saía um pouquinho do assunto, mas Tem é, algumas, né? Tem algumas perguntas aí, né, lá. teve uma menina que perguntou o com que é que você vai ser para você, né? O que é que você trabalha quando você não está nessas operações? Ah, eu sou professor, sou funcionário público federal. Trabalha pouquinho ele. Trabalho pouco, minha gente. Dou aula, atendo, faço mil coisas, não paro. Acha pouco ainda tá arrumando mais coisa, né, para É, fazer. ocupar a mente, né? Em época de Tá pandemia. arrumando mais trabalho para fazer. Poxa, eu não tô conseguindo voltar o diacho das mensagens. Teve no início alguém que perguntou o que era feito com os animais rígidos, que eu acho que a gente acabou respondendo, né, É soltura, né? das solturas. Eu não vou conseguir voltar, não, as perguntas. Quando eu tô voltando, se solta. Deixa eu ver aqui Quais... Pronto, uma coisa que eu não sei se acaba sendo sempre assim. Quais são as principais afecções que você pega nesses Olha, animais? normalmente o que a gente encontra são animais ou muito obesos ou muito magros, né? Normalmente com as hipovitaminoses da vida, Ah, né? rapidinho, exalto. Como é? Desculpa, ela Não. corrigiu, né? O que que são feitos com os animais híbridos? Ah, sim. Os híbridos normalmente a gente caminha para o IBAMA, né? E aí existem portarias que, né, dizem algumas coisinhas, né? Para quem estiver preparado, uma delas é aquele animal, como não é nativo, né, da fauna, ele ou pode ser utilizado para estimular outros animais a consumirem ele. Então, por exemplo, se é uma ave e tiver um filhote de gambá, às vezes eles colocam. Ou Queria pode comer. ser eutanasiado, tá? Os daqui, eu particularmente não sei qual foi o que foi feito, mas eu sei que eles foram encaminhados para os órgãos, né, que são competentes, né, para esse tipo de finalidade. Às vezes a gente fica assim com o coração partido porque o bicho não teve culpa de ter nascido, né? Infelizmente foi um ser humano O idiota ser humano que está brincando, né? pega um curió, minha gente, e junta com um papa-capim, tá? E aí nasce os coitados lá e infelizmente não dá para soltar porque a gente não sabe qual é o impacto ambiental daquele animal ali, né? Não é uma espécie, às vezes a gente olha, meu Deus, parece 70% papa-capim e Exato, 30%. a gente não consegue nem identificar o que é, se realmente. Às vezes fica muito parecido com as espécies silvestres, mas tem um detalhe ou outro. A gente fica, não, parece ser híbrido com não sei o quê. Sim. Nossa, nossos ornitólogos que sabem, que aí eles que É. fritam a cabeça, Aí Andrés e Alan. A Camila perguntou aqui, eutanasiando mesmo estando saudáveis? Minha gente, infelizmente, sim, né? Não é, Vitor, o que é que Eu você acha? acho que Eu não sou capaz de opinar, né? Se está descrito na lei, tá? Se existem, né, normativas, instruções normativas para isso, precisam ser seguidas. E nada é feito avulso, tudo, né? Tudo tem um porquê. Eu acho que isso entra até na parte, na questão da medicina veterinária não ser, de silvestre principalmente, né? Não ser Sim, flores o tempo inteiro. E isso eu comentava muito, comento muito com colegas que querem entrar para a área e falam, e são muito relutantes à eutanásia. Né? Eu costumo dizer que na medicina de silvestre a gente se depara com muitas situações em que a eutanásia é uma das principais opções e vai ter que ser uma escolha. Não é que isso se torne rotineiro, isso se torne fácil de fazer. sim, Nunca. Nunca vai ser fácil. Muito pelo contrário, porque a gente sabe que a gente passa por essas situações por conta dos abençoados dos seres humanos. E essa questão de usar para alimentação, eu queria até comentar em relação a isso.
A gente está vivendo um momento que as pessoas estão comparando muito, né, questão de animais engaiolados, enjaulados, e aí tem muita gente soltando animais. E eu tive a experiência de ver uma pessoa no meu perfil pessoal, um menino soltando um casal de periquito australiano. E aí, quando eu vi a postagem, eu fiz, não solta, pelo amor de Deus. E ele fazendo vídeos assim, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Ai, meus filhos, agora eles estão livres. Ah, não, mas eu soltei perto de uma árvore, deixei comida e não sei o quê. E aí, naquele momento, ele fez assim, Deus ajude que eles fiquem bem. O que eu queria falar para ele é que Deus ajude que eles virem comida. Porque eu costumo falar isso, que ninguém tem noção do impacto que esses bichos podem causar. E as pessoas começam a soltar, soltar, soltar. E aí é assim que surgem, né, os animais viram Híbridos, pragas, né? enfim. Então a gente acaba se lidando mesmo com esse tipo de situação, de estar com animal híbrido, estar com animal exótico, e às vezes não tem a eutanásia ou até realmente o animal ser usado para alimentação é uma opção. Não tem Sim. jeito. Deixa eu ver se teve alguma outra aqui no grupo. Estrutura aqui. Vem cá, em relação a. Deixa eu ver. Em relação a solturas, vocês conseguem fazer quantas solturas durante a operação? Todos os dias, com exceção do primeiro e último dia, né? Domingo normalmente não, né? Lembrando que a equipe de campo trabalha de segunda a sábado. A equipe da base de domingo a domingo. Sejam De bem-vindos à domingo a equipe. domingo. Do primeiro ao É, 15º, né? literalmente, é a primeira equipe a chegar e a última a sair, Todo tá? mundo Porque a tem o gente, domingo de folga, né? Aquela a coisa. gente eu até brinco, né? Eu só tiro o crachá de veterinário da equipe fauna quando o último animal entrou no caminhão e saiu, né? Foi destinado. Só. Depois disso, a gente manda bala. Eu não sei se alguém está perguntando com relação aos animais que vêm a óbito. Normalmente os animais que são mortos são encaminhados, né? Alguns para algumas instituições, seja para taxidermia ou para Olha, fins científicos, né? Sempre tem a gente tem essas parcerias. ela perguntou aqui se tem protocolo de vermifugação para os animais antes da soltura. Você Olha, faz? aqui, não. Se a gente for pensar na natureza, né, os animais estão parasitados ad eterno. Então, os parasitos estão né, em simbiose ali com ele. Se eu percebo que o animal, por exemplo, está com uma coccidiose, né, e apresentando um sinal clínico, aí não. Aí eu entro com a medicação. Mas caso contrário, não. Até porque, minha gente, eu só vermifugo se o animal for positivo. Eu não sou a favor de vermifugação, né? A pessoa, é Preventiva. paliativa, é preventiva. Não existe isso, pelo amor de Deus. Não, 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 não dá certo. Quem achar isso, tá indo pelo caminho errado. Deixa aí pra En- cão e gato, né? Então imaginem, né? 300 animais em um dia. Haja, né? Ah, já é vermífugo. E outra, porque muitas pessoas enxergam o vermífugo como um polivitamínico, às vezes eu acho. E nem assim, Não, né? Polivitamínico também é um não medicamento. E as é. pessoas acham que tem 300 passeriformes. Gente, um passeriforme pesa 30 gramas, outro pesa 40, outro pesa 60. Aí a gente vai fazer a mesma quantidade para todo mundo. Imagina daqui que a gente pese todos, né? Faça a dosagem de todos, não existe. Então, Não. e a pessoa esquece que é, a gente não consegue fazer uma avaliação, né, parasitológica em todos os animais, né? Só quem Uhum. está clinicamente positivo, então a Meu gente sonho é tenta achar um aluno que queira ir, pô, para fazer levantamento para psicológico de todos os dar animais. Deve certo. Mas assim, sempre tem aqueles medicamentos, né, que são de praxe, né? Eu sempre brinco assim. Para mim, Vita Gold tá na água de todo mundo ali, de todo mundo. porque é todo mundo. Para a Hum. maioria dos papagaios, quando a gente vai tirar eles das gaiolas, né, às vezes a gente tem que cortar é, algumas hastes de metal que estão no pé do bicho, né, do animal. Às vezes estão em recintos muito pequenos. Quando a gente vai montar os grupos, uma coisa que eu particularmente sempre aplico é uma dose muito, muito baixa de Mercepton, né?
Porque eu não Sempre tá sei, fazendo isso pra eu vida. não sei o histórico do bicho, mas eu sei que aquele é um animal que consumiu provavelmente café, bolacha, tudo, de tudo um pouco, então eu Exatamente. utilizo ele como um antitóxico aí para ver se dá um up pelo menos no fígado dele. Uhum. É tudo fitoterápico, né? Eu sempre uso muita abóbora, sempre utilizo muito capim-limão, enfim, tem milhares de coisas. Depois eu lhe passo umas receitinhas bem interessantes. Inclusive eu lembrei de uma coisa, que você tem um livro prometido para mim que você nunca me deu. Quando eu for aí, Eu quando ainda acontecer esses timpas, eu vou lhe cobrar. pode deixar. Ó, perguntaram aqui, por que a operação só dura 15 dias e não é um trabalho contínuo? É contínuo ao longo de anos, mas não tem como ser mantido o ano inteiro, porque é muito custo. Vocês têm que lembrar que os 200 profissionais, por exemplo, na FPI daqui, que estão trabalhando naqueles 15 dias, eles pediram licença e autorização às suas empresas, suas instituições estaduais ou federais para participarem apenas daquele período. Nosso vínculo Exatamente. é com outras instituições, mas naquele período todo mundo está ali abraçando a causa, né, maior. Então não dá. Tem estados, por exemplo, que para tentarem intensificar maior, aumenta a quantidade de operações ao longo do ano, né? Então tem umas que são a cada 3 meses, outra uma vez por ano, 2 vezes por ano, então Aí varia tem muito. 3 por ano. Aqui só são uma vez, teve um ano que foram duas, mas normalmente tem Igual sido uma vez Pernambuco. por ano. É, uma vez por ano. E a da Bahia são 2 vezes. E os resultados, assim, é que o Sergipe é um estado pequeno, né? E o pessoal percebeu, por exemplo, na última FPI o número de animais apreendidos foram bem menor. Então a gente acredita, né, que as pessoas estão conscientes e que não estão mantendo. Ou já sabem qual é a tática, né, e conseguem se esconder ao ponto de a gente nem Consegue burlar a encontrá-lo. operação. Entendeu? Então, não sei. Eu ainda acho que a galera tá uns passos à frente, né? A galera consegue Então, esconder. eu acho que isso até traz essa questão de quem participa da FPI, né? Quando as pessoas perguntam como é que a gente entrou e tal. E é bom salientar exatamente isso. É uma operação que ela não é divulgada, gente. A gente precisa chegar de surpresa no Sim, lugar. é no Então, sigilo. imagine, a gente precisa ter 200 pessoas confiáveis, 200 pessoas de diversos órgãos, de diversas profissões, enfim, de diversos lugares que pedem licença, então que não dá para estar falando, estou indo para tal lugar ali para uma operação. Aí a gente chega, primeiro dia que a gente chega já está todo mundo sabendo, já a gente Não, fez uma que eu antes de ir para os lugares eu costumo muito procurar redes sociais daquela cidade. Rede nossa. social de prefeitura, rede social de prefeitura, essas coisas. E aí a gente foi para uma que eu peguei e segui a da prefeitura e segui a rede social que era de memes da Uhum. prefeitura. Já estavam fazendo memes da FPI, Nossa. antes da FPI. E tal dia ia ter apreensão de animais silvestres, não sei o quê, que não sei quem fica em casa, que eu fiz, rapaz, que merda é essa? Como é que vaza as coisas assim? Então é muito complicado. Tem que ser, é uma operação sigilosa mesmo. Tudo bem, no segundo dia acabou. No segundo dia a gente já percebe o furdunço, né? É. Na segunda, No segundo dia, nossas fotos já estão sendo divulgadas em grupos de WhatsApp. Por isso que tem que fomos couber procurados. para ninguém perceber e ninguém encontrá-lo, né? Enfim, Exatamente. acontece bastante. Ô, Van, tem mais perguntas? Não, acho que não. É, Acho que das coisas que a gente tinha pontuado também, acho que a gente conseguiu falar. Se alguém tiver mais é, alguma pergunta, né, se pode falar. manifeste. Mas por enquanto, lembrando, pessoal, que os animais são soltos não é solto em qualquer área de mata, só a nível de curiosidade, né? São áreas específicas para cada grupo de animal, tá? Então tem animais que conseguem viver mais nas bordas da mata, tem outros que são no centro. Então, se for preciso, né, trilhar 6, 10 quilômetros por centro da mata, a equipe tem que trilhar para realizar a soltura desses animais. Ao término, as gaiolas todas são queimadas, todas, tá? Ninguém Melhor fica parte com que é das melhor gaiolas, amo. parte, ninguém fica com animal nenhum, tá? É,
enfim, eu acho que basicamente é isso. Se tivesse que trazer, fazer uma cartilha para falar de FPI, eu acho que eu e Vanessa iríamos desenrolar muito Ó, bem, viu? alguém perguntou isso. Costumam fazer monitoramento depois da soltura? Olhe, aqui tem áreas onde nós já realizamos o monitoramento. Tem outros lugares, né, que, por exemplo, teve duas FPIs que eu participei, e aí na segunda nós retornamos para uma área de soltura. Quando nós chegamos lá, uma coisa que eu particularmente sempre faço é tentar ver pessoas, né, habitações próximas e conversar com o pessoal. E aí quando eu Uhum. conversei, uma pessoa disse, olha, quando vocês foram embora, um mês depois, a galera começou a vir para a mata para Pra aprender. pegar. Então, e aí a gente acabou traçando outras estratégias para burlar literalmente a galera ali, porque o pessoal vê os carros passando e já imaginam, é em tal lugar que eles vão soltar, é em tal lugar. Então, a coisa que a gente fez foi mandar carros para diferentes lugares ao mesmo tempo e o pessoal não sabia qual era o que ia com as gaiolas. Então, Sim. eles não sabiam A gente, literalmente onde ia ser solto os bichos ali. Né? Aqui em Glória, no sertão, né, na verdade, de Sergipe, Glória não, porque é bem amplo o sertão aqui, tem várias áreas de soltura, né? Então a gente tem monitorado sim algumas áreas, né? E os bichos estão sussa, principalmente os jabutis, viu, minha gente? E o jabuti soltou, o bicho tá já botando ovo tá e se tão virando. fluindo demais mesmo. Teve uma pessoa, acho que Cíntia, que perguntou, né? Se aí precisa de qualificação além de graduação, né? A gente, E eu aí eu sempre, fiz até com uma pergunta de Delcio também, que ele perguntou que recomenda para estudante que quer ter experiência na área. olha, né? Primeiro, qualificação, sim. Normalmente todo mundo que participa ali, pelo menos tem um curso de graduação, né? Vinculado à área aí de agrárias, biológicas, sempre tem algo desse tipo. Ah, quanto às recomendações, olha, eu acho que são todas as dicas que eu estava conversando com Vanessa, né, ao longo dessa live. Primeiro, vocês precisam ser, né, eu vou usar um termo aqui, que é pau para toda obra. Para Tem toda que obra. ser pau para toda obra, desenrolado ao Proatividade lá extremo, em cima, lá em cima. proatividade lá em cima, trabalhar em equipe e tem que ter coração de pedra para, né, usar nas diferentes situações, seja no campo, seja na base. Eu não tenho tempo de ficar, né, com o bichinho no meu braço toda hora, 24 horas, não. Eu medico, faço tudo e aí eu até brinco, né? Eu digo, olha, 10% é meu, os outros 90, macho. Mande bala para você conseguir sobreviver, mostre que você é bom. E por incrível que pareça, a maioria resiste, né? Muitos animais resistem, muitos animais. Então, Delcio, tenta se atualizar por o máximo, né? Acho que eu sempre brinco, antes de ir para a FPI, eu tento revisar pelo menos as doses básicas de anti-inflamatórios, analgésicos, né, antibióticos, né, principalmente antibióticos de pele, tá? Ali é o primeiro, eu logo já pensem, deixa eu pensar alguma coisa. Estejam com o ABCDE da emergência na cabeça, tá? E sempre tenha um truque embaixo das mangas. Eu sempre brinco. O meu truque é usar fitoterápicos e algumas manobras de medicina chinesa. Né? Alguns acupontos eu tento usar na hora, o bicho volta e dá certo. Né? Então sempre tem um diferencial. Legal. Deixa eu ver. Existe trabalho de educação ambiental associado às operações? Sim, sempre. Né? A semana inteira lá com as criancinhas. Eu, particularmente, apesar de ser professor, não gosto de dar palestra para as criancinhas. Eu gosto para o pessoal maior. Eles conseguem entender de uma forma mais interessante. Só que aí, como a equipe, né, é multiprofissional e pessoas com perfis diferentes, né? Tem a galera que se dá bem com as crianças, outros com outros grupos, né? E sim, a gente faz educação ambiental, sim. A gente até na última, a gente teve uma equipe bem forte que na verdade juntou, né, com a educação ambiental com a equipe FAO, né? Então ficou muito legal a última vez e a gente acabava atingindo todas as idades. Não ficava só nos pequenininhos, que muitas vezes a Sim, galera é. visa mais os menorzinhos, né? Não, a Leva gente cartão. pega tudo. A gente pega tudo, do eixo, o Nossa, pessoal foi que muito, desiste de muito estudar à legal. noite, a gente pega todo mundo. Comunidades, né? Se tiver um grupo ali de agricultor, todo mundo. O que for possível de transmitir conhecimento para a galera, a gente tá passando ali para eles.
né? Outra coisa, complementando aí a questão da graduação, né, e complementando a pergunta de Delcio, querendo ou não, essa parte, esse tipo de trabalho é muita indicação, porque como a gente vem falando aqui, precisa realmente ser pessoas confiáveis. E se Então não tem fizer, como a gente e se fazer um fizer, processo seletivo, é, e se fizer, porque às vezes a né? pessoa tem um currículo, né, maravilhoso, mas não é a pessoa indicada para aquilo ali. Então, eu Não. particularmente, a gente na ONG, a gente tem, né, cada um, né, tem meio que uma ordem assim para cada um fazer uma indicação. E assim, eu sou apaixonada por muitos estagiários meus. Tenho colegas que eu admiro muito e tem pessoas que eu tenho plena certeza que não tem por que eu indicar para um FPI. Não é o Porque não tem perfil. perfil, não vai, entendeu? Não vai, adianta, não vai dar certo. Não A gente já teve, suporta, não suporta o segundo dia. a gente já teve decepções na FPI, né? Da gente chegar e a pessoa exatamente está no segundo dia pedindo arrego mesmo, e quer eu não aguento isso. Se ficar Então, é muito doente, tem que ir, é pesado. realmente ir atrás, né, de quem trabalha com isso, tentar acompanhar um dia que seja, ou conversar mesmo e pensar, será que eu realmente quero topar um trabalho desse? E aí, com certeza, é buscar essa indicação. Não tem jeito, é contar. E se fizer, desculpem a palavra, merda, né? Na Já primeira, foi. aí já Nunca foi, mais. não tem, nunca mais, segunda chance não existe. Baixo né? Aproveitou a Eu FPI, não mesmo só indico uma aproveitou, vez, para qualquer coisa. Para qualquer coisa. literalmente. Nunca mais O, é nosso o nome que vai Jorge, junto. o Jorge perguntou se eu sou sergipano, sou. Eu sou, mas morei um bom tempo em Recife, lá em Pernambuco. Jorge é sergipano também. Ele estava lá Ah, na sabia FPI. não, é. Ele Que é, bom ele ter é essa. sergipano. Existe possibilidade de fazer experiências como estágio ou acompanhamento enquanto estudante? Olha, aqui, eu vou falar por aqui. Aqui a gente não aceita estudantes e não aceitamos estagiário, não existe isso. O que pode ser feito é assim, por exemplo, eu tenho contato direto com o pessoal, então eu faço um ofício, solicito a visita, né? Claro que um número reduzido, eu nunca passo de 15, 18 alunos no máximo, né? E a gente vai conhecer, passar um dia lá conhecendo como é o trabalho da equipe da base. Campo não dá certo. A gente teve, acho que só vai dar para responder essa pergunta, já cai. Tá. A gente teve, Felipe está aqui para comprovar, lá em Barreiras, a última FPI, eles tiveram a sorte da FPI acontecer numa cidade onde tem uma universidade de veterinária e a base ser dentro da universidade. Ah, que Então, a bom. gente conseguiu fazer realmente uma escala de estágio. E foi massa, Ave Maria. Eu quase que não limpava a gaiola, botava. Mas é muito difícil, justamente porque a gente consegue realmente levar um, dois para ir conhecer, mas ficar assim, estagiando, é mais complicado. Eu acho assim, eu já tentei conversar assim, é algo que a gente está pensando ainda nas próximas FPIs aqui, mas deixando claro que assim, apesar de parecer brincadeira, o aluno vai limpar a gaiola, eu sempre brinco, né? Vocês vão passar o dia limpando gaiola, mas vocês não sabem a quantidade de informações que vocês vão E colher isso traz, só limpando gaiola. Né? Se você olhar exatamente. fezes, consistência de fezes, cor de fezes, traz milhares de informações, né? Como eu vou conter o bicho, O né, orientador da residência removendo. fala isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. E a gente consegue avaliar quanto que o bicho come, pelo quanto que ele defeca, e a cor, a consistência, enfim. E É é isso mesmo, a fantástico, galera não, é não fantástico. entende muito a importância disso, né? É fantástico. Bom, não sei se tem mais pergunta, Van. Eu Eu acho tenho que que ver o tempo. olha, eu queria te agradecer muito, 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 muito. Foi muito bom falar contigo. Espero que tenhamos outras oportunidades, né? Eu espero que essa pandemia não dure tanto tempo ao ponto da gente ter que ficar vivendo, né, nessa vida de lives. Mas eu acho muito legal essa questão da gente poder estar aqui passando informação para tanta gente, muitas vezes que não é da área, né? Sim. E isso é importante, principalmente quando a gente fala da FPI. E foi, para mim foi uma honra poder fazer aqui com você. E você sabe que eu sou sua fã declarada. Não posso falar Espero, nada, né?
Espero que Reciprocidade em aconteça tudo. sim, É. Não, eu pra que gente estar aí. agradeço. Obrigada, viu? Oxente, eu que agradeço. Eu sou fã, pô, da 30 Animalia. segundos, 30 Sou fã segundos. da Animalia. Falar de Vanessa não tem nem o que falar. Espero que todo mundo tenha curtido bastante. Se tiverem dúvida, manda no direct lá de Vanessa, manda no meu direct. Eu acho que 15 é isso. segundos. Se tiverem Vou vontade de encerrar, senão participar não da vai FPI, salvar, mandem viu? bala. Beijo. Beijão, obrigada. Nada. Tchau.